E uma audiência foi realizada hoje no Senado com a participação de jornalistas para discutir a censura nas redes sociais. O jornalista Alexandre Garcia foi um dos convidados. Ele afirmou que o Senado é passivo na defesa da Constituição. Não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. É gravíssimo, aprendi isso com meu avô quando eu era menino. É gravíssimo. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do Centro Acadêmico. 1968, 69. Sabe o que eu andava, o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67, e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Alexandre Pitolli, apresentador da Rádio Auriverde, revelou que a emissora a qual era afiliado fez um acordo para prejudicar funcionários que não se adaptassem a uma mudança editorial. Nós estávamos ainda atrelados a uma rede que naquele momento tinha nitidamente um posicionamento. E a partir do pleito de 2022, e em função da publicação da matéria da Folha de São Paulo, de anteontem, e de todos os desdobramentos, nós passamos a entender de fato o que aconteceu ali, com tudo o que aconteceu na Jovem Pan, e Alexandre Garcia é vítima daquele momento, dentre outros, como Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses que passaram por um momento onde a Jovem Pan decidiu, foi uma decisão da Jovem Pan, entregar esses profissionais numa espécie de acordo. Num outro momento, Pitolli detalhou ameaças feitas ao jornalista pela direção da emissora. Aquela foice que acabou fazendo com que muitos profissionais que fizeram a Jovem Pan, naquele momento, chegaram onde chegou, a mesma foice nos atingiu. Fui pressionado, muito pressionado por conta do conteúdo que nós estávamos levando para o ar, em especial durante o pleito, durante a eleição de 2022, e fomos alertados, em especial na primeira semana de janeiro, isso aconteceu no dia 5 de janeiro, antecedendo o 8 de janeiro, eu fui a São Paulo, fui a uma reunião na diretoria da Jovem Pan, e fui alertado ali, dentre outras coisas, que eu seria preso. Essa foi a ameaça que recebi ali. A comentarista de Oeste Sem Filtro, Ana Paula Henkel, também participou da comissão. Ela ressaltou a perseguição do gabinete de Alexandre de Moraes à revista Oeste. E depois dessa semana, mais 2 frases entrarão para aquele rol de frases que o brasileiro nunca vai esquecer. O perdeu Mané, o derrotamos o bolsonarismo. Pois essa semana mais 2 frases entram para essa lista. Use a criatividade. Vou dar um jeito. 2 assessores do ministro Alexandre de Moraes conversando sobre achar um jeito de censurar a revista Oeste. Um diz, mas ali só há reportagens jornalísticas. E o outro responde, use a criatividade. Eu vou dar um jeito de censurar. Bom, deixa eu passar para o Consta comentar. A gente selecionou alguns trechos aqui dessa audiência que foi realizada hoje no Senado. Consta, trouxemos aqui alguns depoimentos do Alexandre Garcia, do Pitolli, também da Ana. O Marco Antônio Costa, o Paulo Figueiredo também participaram. E chama a atenção que são todos jornalistas do mesmo espectro político-ideológico, né, Consta, falando sobre a liberdade de expressão e contra a censura hoje no Senado. Eu lamento muito, né, que seja uma coisa que virou direita ou esquerda, porque eu sou do tempo de vários esquerdistas que sempre discordaram muito de mim, que nunca fui de esquerda, defendendo pelo menos alguns princípios em comum. Né? Não se negociava isso, liberdade de expressão e por aí vai. Então é lamentável que tenha virado uma bandeira da direita, dos liberais clássicos, dos conservadores, defender a liberdade de expressão. Então, somente isso, contra a censura. Censura nunca foi um instrumento de coibir mentiras, sempre foi um instrumento de poderosos para proibir verdades incômodas a eles. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu lamento que não tenha mais gente das fileiras social-democrata, até mesmo, alguns socialistas democratas, apesar de eu achar que eles estão num baita equívoco de achar que isso é possível, mas historicamente falando existiram.
e eles deveriam agora estar cerrando fileira com aqueles que estão condenando o abuso de poder, né? Para ser justo, tem um grupo muito esquisito, né, que é o grupo do PCO, né, um comunismo raiz que defende armas porque querem fazer revolução e metem o malho no Alexandre de Moraes, né? Nesse aspecto, eles acusam, apontam o abuso de poder. Quando a fala da Ana está perfeita, né, isso aí realmente é uma coletânea de frases bizarras que nós temos, mas eu quero falar do que o Alexandre Pittoli disse, até que eu fui o primeiro a me manifestar quando aconteceu o episódio lá. Eu mandei uma mensagem para ele, peguei com o nosso Cleiton Rubin aqui o contato, mandei, falei, eu quero estar na sua rádio, porque isso é uma injustiça, e eu sabia o que estava acontecendo com a Jovem Pan, porque eu fui um dos alvos, como vários aqui, né? Eu quero só trazer o contexto, né, de que todo mundo está irritado com a Jovem Pan, e com razão, porque é uma questão de coragem, e é a velha frase do Churchill, né, entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra e terá a guerra. Não consegue se proteger contratando, demitindo todo mundo que presta, quase, e contratando gente institucional que, na verdade, vai fazer lobby com o sistema. Não funciona assim. Mas eu quero trazer um contexto, porque essa ameaça que chegou ao ouvido do Pittoli, eu sei que houve também com a turma do andar de cima. Reunião, assim, em sala fechada, sozinho, Alexandre de Moraes e Tutinha. Né? E a ameaça é clara, né? Isso, eu preciso trazer isso, porque a gente aponta a adesão ao sistema da Jovem Pan, que nem está falando de Alexandre de Moraes quase, né, desse escândalo todo, né? A gente aponta isso com tristeza. Mas é importante lembrar que a Jovem Pan estava asfaltando a audiência da Globo News e tudo mais, e com pluralidade, que tinha um bando de esquerdinha lá, de petista mesmo, né? Mas só por dar espaço a gente independente, com viés mais liberal ou conservador, que seja, e estava bombando.